Olá, deuses e deusas! Para quem não me conhece, sou Dominique, mas podem me chamar de Dom. Vim aqui provar para vocês que tem como sim a gente transformar nessa realidade. E eu tô falando sobre o quê? Tô falando sobre o meu acidente. Vou contar tudo para vocês como aconteceu. Vai ter cachorro latindo sim, porque essa é a vida real. Vou começar desde o início. Estava com chikungunya algumas semanas antes do acidente. E tive um insight de que era porque eu não estava me cuidando. Eu acredito que tudo que acontece na nossa realidade vem para ensinar alguma coisa pra gente se atentar a alguns tipos de situações mesmo que estão acontecendo e tomarmos consciência disso. Estava com chikungunya e isso me veio porque eu não estava me cuidando, queria cuidar de todo mundo à minha volta e estava esquecendo de mim. Ok, esse insight veio e tudo mais, só que com muitas dores, coceira, febre, calafrio e tudo mais, Ravena, minha esposa, disse: Dominique, vai ao médico. Eu respondi 4 dias antes do meu acidente: eu não vou no médico, eu detesto posto de saúde, detesto fila de médico, não vou. Ah, mas você precisa ir, precisa saber o que tá acontecendo realmente, pipipi, popó. Sei que era chikungunya por causa do Dr. Google, né? Mas tudo bem. Quem não faz isso? E nesse processo, eu virei pra ele e falei assim: olha, no dia que eu estiver morrendo, passando muito mal ou algo nesse sentido, e eu não tiver escolha, você me leva pro médico. Passaram-se 4 dias e o acidente aconteceu. Ah, mas você não falou que queria que acontecesse um acidente e tudo mais. Mas eu disse que quando eu não tivesse escolha, ela poderia me levar ao médico. Então eu fui obrigada a ir. Isso aqui aconteceu. Tô com uns pontos aqui ainda. E vou contar pra vocês como o acidente aconteceu. Mas antes de contar como o acidente aconteceu, eu vou contar sobre a minha imprudência, que eu falei que precisamos ser mais prudentes e prestar mais atenção no trânsito, dirigir por nós e pelos outros. Eu com uma mania muito feia de dirigir acima da velocidade. Correto? Não, mas enfim, fazia isso. Alguns meses antes, uns 2 meses, acho que nem isso, recebi 3 multas em dias seguidos. E essas multas chegaram pra mim me avisando: passei no radar acima da velocidade. Tipo, primeira multa, Dominique, presta atenção. Segunda multa, Dominique, presta atenção. Terceira multa, Dominique, tô aqui te falando, presta atenção, cara, ó, presta atenção. Você tá andando muito rápido, não tá tendo esse cuidado, não tá tendo esse cuidado com você, não tá tendo esse cuidado com o próximo, então presta atenção. Os sinais, eles vieram, só que eu não me atentei a isso e não estava consciente a isso. O universo vinha me avisando, Deus, ou como vocês querem chamar, centelha divina, como vocês quiserem entender, vinham me avisando e eu não dei atenção, não dei ouvido a isso. E, ok, passaram-se algumas semanas, veio a chikungunya, Dominique, presta atenção, cuida mais de você, olha a sua volta, presta atenção. Continuei não dando atenção e ainda, eu acredito que palavras têm poder e acredito que muita gente também acredita nisso. Se eu não tiver opção e eu estiver morrendo, me leva para o hospital. E isso aconteceu em 4 dias. Cara, dá um baque na hora. Eu já caí no chão fazendo um processo de purificação que eu tenho costume de fazer, que eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se chama Ho'oponopono, se vocês quiserem pesquisar, a internet tá aí. E na hora do acidente vem aquele baque, né? E ontem eu não tinha ficado sozinha ainda, sempre acompanhada, sempre com pessoas do meu lado pra conversar e tudo mais. Eu parei pra pensar sobre o que tinha acontecido e eu desabei, né? Porque eu ainda não tenho movimento inteiro da mão, não tenho força, não consigo fechar a mão. E é a minha mão dominante, a mão que eu faço tudo, a mão que eu abro as coisas, a mão que eu seguro as coisas com mais força. E isso
enfim, acabou me abalando um pouquinho ontem. Mas isso vem para nos alertar de que a gente transforma a nossa realidade. Acontece bastante comigo. Eu penso numa pessoa, ela me mandou uma mensagem. Eu penso, nossa, que vontade de comer um açaí. Meu sogro às vezes liga e fala assim, vamos tomar um açaí? Vamos tomar um açaí. A Ravena tá chegando do trabalho e eu tô pensando, nossa, a gente podia jantar um espetinho. Ela chega e fala, nossa, vamos ali na Dona Fátima comer um espetinho? Ah, mas são coisas pequenas que acontece, gente, acontece. Tudo isso depende do nível de consciência em que você está. Então, eu estou aqui para dizer, para nos atentarmos e prestarmos atenção em tudo aquilo que a gente faz, fala, pensa e sente. Eu vou falar isso repetidas vezes para vocês, porque é uma coisa real, é uma coisa que nós devemos prestar mais atenção. E eu tô aqui com essas luzinhas verdes, sou bastante aleatória também, tá? Depois a gente conversa sobre isso, porque é a chama da cura. E eu quero que a gente possa compartilhar mais os nossos conhecimentos, e eu já falei isso pra vocês. E vamos lá, vou contar sobre as tentes pra vocês. Tava voltando da minha aula, que é das 6 horas da manhã, pra duplinha, que eu dava lá, Joyce e Cíntia. E tava morrendo de dor de barriga, louca pra chegar em casa, tinha que abastecer antes de chegar em casa, e eu com minha mania horrível de andar um pouco acima da velocidade. E eu, naquele dia, eu nem tava tão acima da velocidade assim, eu tava de 60, no máximo 50, 60. E nessa falta de atenção, nessa pressa de chegar em casa, de querer abastecer e tudo mais, eu acabei prestando atenção naqueles avisos que eu recebi alguns meses atrás de Dominique, anda mais devagar, Dominique, cuida um pouquinho mais de você, Dominique, presta atenção ao seu redor. E segui o meu caminho. Estava em frente a uma escola, uma faixa de pedestre, não vi se tinha alguém passando, mas o cara que estava na minha frente freou do nada, não ligou pisca-alerta, não vi se tinha alguém passando na frente, freou do nada e eu fui desviar dele por excesso de velocidade. Não consegui. Bati nele e no carro que tava do lado. Caí no chão, escorreguei até nunca mais. Só que na hora que eu bati, eu senti que eu quebrei meu braço. Eu já caí no chão sabendo que tinha quebrado o braço. E o curioso é que eu caí no chão e um carro parou assim numa distância muito curta de mim. Eu tava aqui no chão e o carro que tava atrás de mim parou muito, muito, muito próximo. Acabou estourando o pneu e tudo mais. A moto ficou toda empenada, igual eu tô agora. Mas vai dar certo. Tudo tem um jeito, né? E cara, é um susto muito grande. E isso me torna mais consciente e isso me traz outros insights. Porque eu sei que esse acidente aconteceu não só pela minha falta de atenção, mas também para eu me atentar a outras coisas que estavam acontecendo na minha vida. No sentido de eu não me cuidar, no sentido de eu aprender a ter mais paciência. Porque eu vou falar pra vocês, esse processo aqui não é fácil, de perder os movimentos da mão, de ter que reaprender a como fazer isso, de ter que fortalecer essa musculatura. Às vezes a gente fica desesperançoso mesmo, deixa os pensamentos negativos entrarem, mas essa não é a ideia, né? Tudo tem um ritmo. A gente às vezes tá lá em cima, às vezes a gente tá lá embaixo, e isso continua porque o fluxo do universo funciona assim. E cara, avisos foram dados e eu não prestei atenção. E eu tenho certeza que esse tipo de coisa acontece na sua vida. Igual, por exemplo, pensar numa pessoa e ela falar com você, ela aparecer pra você, ela, enfim. Isso acontece com frequência na minha vida. O acidente foi dessa forma, porque tinha que ser, eu tenho plena consciência disso. Esses processos que eu estou passando agora, eu também tenho certeza que tinham que ser assim, porque eu tenho que reaprender algumas coisas, estar mais consciente, prestar atenção naquilo que eu falo, faço, penso e sinto. Às vezes eu estou consciente disso e às vezes eu não estou. Só que isso me veio também para lembrar que além de materializar coisas boas, eu posso materializar coisas ruins dependendo da frequência que eu estou. Isso vem de crenças, tabus e preconceitos que nós temos e adquirimos quando nós ainda somos crianças.
que os nossos pais nos educam de tal forma e que isso reflete na nossa vida, tendo nós consciência disso ou não. E por que que eu falo isso? Porque nesse processo também de ter esses cortes enormes, de não conseguir fazer algumas coisas, aprender a ter tolerância, aprender a ter um pouco mais de paciência, porque às vezes sou sim intolerante, às vezes sou sim às vezes não, a grande maioria das vezes sou muito impaciente, eu sou muito imediatista, e com isso eu tenho que aprender a ter um pouco mais de paciência, porque às vezes eu dependo de outras pessoas para fazer algumas coisas para mim, e não é naquele momento que eu quero. Ei, peraí, um pouquinho mais de paciência. Existem 7 leis universais que elas regem tudo que está à nossa volta. Quer vocês acreditem ou não. Tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar sobre isso, mas talvez nunca tenham tido o aprofundamento. E tudo que eu falo aqui não é para vocês acreditarem de primeira, é para vocês irem lá e pesquisar se isso for do seu interesse. Vai com calma. Olha, aquele que te olha, aquele que cuida de você, ele não dorme. Aprender a ter um pouquinho mais de fé e saber que as coisas fluem e a gente precisa ter mais paciência. Fora umas coisas que já aconteceram lá no passado, que eu tenho certeza que tudo que aquilo que a gente faz volta pra gente, para que a gente possa aprender. Se eu desejo mal para outra pessoa, o mal vai voltar para mim. Se eu falo mal de outra pessoa, esse mal vai voltar para mim. Se eu julgo outra pessoa, eu também vou ser julgada, eu vou ter medo de ser julgada. Então, é se atentar mais sobre aquilo que a gente faz, fala, pensa, sente, porque isso transforma a nossa realidade. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu tô aqui pra falar pra vocês que isso é real e isso acontece com constância, com frequência na minha vida. Até então tinham sido coisas boas, mas as coisas ruins também acontecem pra gente aprender e saber absorver e observar isso de uma forma distante, sabe? Sem julgar. E o que eu ia comentar também sobre as coisas que aconteceram na minha adolescência, que eu tive quadros depressivos, quadros de ansiedade, por muitas vezes eu não quis viver, me mutilava porque a dor emocional era muito forte pra mim, a dor física era mais fácil, mas hoje eu entendo que a dor física não é nada fácil. Que isso é muito difícil de lidar, isso é muito difícil da gente ter consciência, mas tô aqui hoje para que vocês não esperem acontecer coisas ruins com vocês, para também ter esse insight, para também poder acordar para isso. A gente pode aprender com o que acontece com os outros, e eu falei muito sobre compartilhar esses dias, e eu tô aqui compartilhando com vocês a minha dor, o meu processo, o meu aprendizado, para que a gente possa fazer isso um com o outro. O direct do meu Instagram tá ali para receber mensagens, pra gente conversar, porque eu acredito que esse compartilhar vai fazer com que a gente cresça e evolua também. Falei várias coisas, né? Acho que vocês puderam perceber como pode ser esse processo. Eu, além de profissional de educação física, sou coach, especialista em PNL, que é Programação Neurolinguística, que é a gente saber programar a nossa mente para as melhores coisas que estão à nossa volta, e às vezes acabar com uma crise de ansiedade, e às vezes acabar com um quadro depressivo, ou começar novos hábitos, que eu acho que muitas vezes, eu acredito que são essenciais para nossa vida. A gente tá aqui para aprender muita coisa, que eu espero que vocês continuem compartilhando. Vai aí embaixo, comenta, compartilha comigo se já aconteceu alguma coisa parecida com vocês. Se você já pensou em uma pessoa e ela te ligou, se você já pensou em comer em alguma coisa e alguém te convidou para fazer isso. São coisas que são basicamente pequenas, mas são coisas que mostram pra gente que a gente transforma realmente a nossa realidade a partir da nossa mente. Os 7 princípios herméticos. Esses princípios herméticos é o mentalismo, que diz que o todo é mente e o universo é mente, tudo é mental. Então, tudo que tá à nossa volta aqui, parte daqui, para o mundo material.
O segundo é a lei da correspondência, que é tudo que está em cima é como que está embaixo, que significa que tudo que está dentro da gente é como que está fora e o que está fora é como que está dentro. Então, se sua vida não tá boa, talvez tenha que começar a partir de dentro, mudar isso, para que as coisas possam começar a mudar na sua vida. E mudar a partir de dentro é mudar a sua energia, mudar a sua frequência, fazer esse tipo de transmutação para que você possa começar a transformar a sua realidade. Talvez a casa que você mora hoje não seja a casa que você deseja, mas você ter essa aceitação e partir desse pressuposto que tudo que está em cima é como que está embaixo, se você mudar a sua frequência aqui, as coisas ao seu redor começam a se transformar. Terceira lei, que é a lei da vibração. Nada é parado, tudo se move, tudo vibra. Sim. Se vocês pensam que esse celular que tá aqui na minha mão, a cadeira que tá aqui, eu, somos coisas materiais que não se movem, vocês estão muito enganados. Ó, tudo é feito de átomo e o átomo tá se movendo ali o tempo inteiro. O que muda de o átomo de uma água pro átomo do nosso corpo, ou de uma cadeira ou de um celular, é o nível de vibração. Às vezes vibram mais rápido e tem uma consistência um pouco maior e vibram com um pouco mais de fluidez e tem uma consistência um pouco mais malemolente, vamos dizer assim. Quarta lei, é a quarta lei, a lei da polaridade. Tudo tem dois polos. Tudo é positivo, tudo é negativo. Nós, seres humanos, somos assim. Às vezes nós estamos high, estamos lá em cima, com a energia lá em cima, felizes. E às vezes a gente tá lá embaixo, não tá bem, tá na bad. E a vida funciona nessa vibração também. Lei do gênero. Tudo tem masculino, tudo tem feminino. Yin e yang, ânima e ânimos, masculino e feminino. Tudo. Homens e mulheres têm energia masculina e feminina também. Isso também precisa ser trabalhado. Mas a gente vai falando sobre isso porque é muita coisa pra gente ingerir e poder ainda trazer a nossa realidade, né? Trazer a nossa realidade virtual, porque eu chamo isso de realidade virtual, porque tudo tá aqui. Lei do ritmo. Tudo tem um fluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo é ritmo e compensação. Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, tudo segue um fluxo, nada é uma linha reta. Eu gosto de fazer uma analogia no sentido de, sabe quando a gente faz um eletrocardiograma e lá naquele eletrocardiograma tem um pico lá em cima, um pico lá embaixo, um pico lá em cima, um pico lá embaixo. Tum-tum, 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 tum-tum. Nosso coração faz esse ritmo, imaginem. E nesse ritmo do tum-tum, 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 prova que a gente tem um ritmo, prova que a gente tem um fluxo. Porque quando naquele eletrocardiograma, ou então naquela tela lá do hospital, que fica uma linha reta e fica... significa que nós estamos mortos. Então, a partir do momento que a nossa vida segue uma linha reta, não tem mais vida. Então, lembre-se, tudo tem um ritmo, tudo tem um fluxo. Isso vocês podem levar pra vida e falar assim, cara, não é que é mesmo? E a gente transforma as coisas. Causa e efeito. Nada escapa essa regra. Causa e efeito. Eu falei, no dia que eu precisar ir pro médico e não tiver opção e estiver morrendo, você me leva pro hospital. 4 dias depois, eu materializei um acidente. E eu tenho plena consciência disso. As palavras têm poder. O que você fala pro outro, faz pro outro, pensa sobre o outro, vai voltar pra você de uma forma ou de outra. Então, atentem-se. Falei coisas de forma bem superficial. Espero poder trazer de uma forma mais profunda para que a gente possa continuar esse fluxo de compartilhar e aprendermos uns com os outros. Vai aí embaixo, comenta, compartilha as experiências que você já teve nesse sentido. Pode parecer uma coisa boba, mas eu tô aqui por vocês, para vocês e por mim também, para que a gente possa crescer, evoluir e aprender uns com os outros.
Chamo de deuses e deusas porque somos imagem e semelhança daquele que cuida de nós. E o poder que nós temos é igual, é semelhante. E nós podemos co-criar assim como ele cria. Quando eu falo a deusa vê, eu acredito que tem uma centelha de Deus dentro de mim, assim como tem dentro de você. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana para que possamos evoluir e aprender uns com os outros. E eu acredito muito no amor incondicional. Às vezes esse processo é muito difícil, muito doloroso de lidar, mas a vida é assim, a gente vai aprendendo. A gente vai sabendo lidar com isso de diversas formas. Tem pessoas que estão preparadas sim para isso e tem pessoas que ainda não, mas tudo no seu tempo. Um grande beijo no coração, deuses e deusas, centelhas divinas. Eu espero poder compartilhar mais, sempre vou falar isso, espero poder ouvir de vocês também, porque lá na outra rede social, lá no Instagram, muitos de vocês falaram que sim, nós poderíamos fazer essa troca, esse compartilhar, e eu tô aqui pra cobrar isso de vocês, viu? E provar que as coisas acontecem, as palavras têm poder, e vou trazer mais coisas pra vocês sobre traumas, sobre tabus, preconceitos, crenças, como as crenças transformam a nossa realidade. Um grande beijo no coração e nos vemos em breve.